A questão da vacinação tem sido amplamente debatida aqui no Brasil. Deputados pressionam a Anvisa pela liberação de vacinas registradas fora do país para o uso emergencial. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar agora ao vivo com o infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, que nos traz um panorama dessas discussões. Oi, doutor, bom dia para o senhor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Vocês, ouvintes da Jovem Pan. Doutor, ontem a Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória diminuindo aquele tempo que era necessário para a aprovação da Anvisa de 10 para 5 dias. Como que o senhor avalia essa decisão? Foi uma decisão acertada? Olha, Nicole, claro que nós queremos celeridade nesse processo, queremos o mais rápido desfecho de todos os pleitos, mas algumas coisas eu acredito que é difícil você estipular prazos. Eu vou exemplificar. A agência regulatória nossa, Anvisa, recebe uma solicitação de registro para um produto qualquer, uma vacina ou um medicamento. Ela tem o direito, na verdade, ela tem o dever de checar se todas as informações são adequadas, se os estudos foram bem feitos, se as boas práticas de pesquisa clínica foram bem feitas, se os dados apresentados suportam aquela indicação que o laboratório está pretendendo que a bula contemple, ou seja, indicação, contraindicação, precauções. Visitar a fábrica desse produtor para ver se a fábrica tem condições, acompanha ou está dentro das boas práticas de fabricação do produto, eventualmente sugerir ou solicitar alterações na fábrica, solicitar mais dados dos estudos. Então, é difícil você estipular um prazo para um processo que pode ser dinâmico. Sob risco, inclusive, de termos produtos licenciados aqui na correria, sem uma adequada avaliação da nossa agência sanitária. É claro que se o produto já tem licença no exterior, é claro que se uma agência americana, uma agência europeia já fez toda essa avaliação prévia, não há necessidade de todo o retrabalho, né? Obviamente não precisa se fazer tudo. Mas eu fico muito preocupado com colocações de prazos em atividades que são absolutamente técnicas, que pode requerer mais tempo, necessariamente, para a nossa própria segurança. Então, eu espero que o bom senso prevaleça nessas horas e que a gente tenha produtos licenciados sempre com segurança. Se precisar de 5, 10 ou 15 dias, é o que vamos precisar. Não há como apressar alguns procedimentos que não nos deixe seguro em relação a esse produto. Doutor Renato, bom dia. Eu tenho uma dúvida em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal dessa semana, que prevê as medidas restritivas para quem não tomar a vacina de Covid-19. Mas se a gente for analisar no Brasil, nós não temos ainda vacina, né? Nada foi aprovado, enfim, poucos acordos foram firmados, um único acordo aí pelo governo federal, algumas tratativas estão acontecendo, mas de concreto, efetivamente, processos de vacinação não iniciaram. De qualquer maneira, quando for iniciado um processo de vacinação no Brasil, aqui em São Paulo, o governador João Dória prevê o dia 25 de janeiro, né? Caso haja a aprovação ou internacional ou da Anvisa da Coronavac, essas vacinas não totalizarão a maioria ou a totalidade até da população brasileira, os 200 e poucos milhões de brasileiros que nós temos. Como é que o Estado, na avaliação do senhor, vai poder cobrar do brasileiro se o Estado não está entregando a vacina? Olha, Paulo, bom dia. Essa discussão a respeito da obrigatoriedade é uma discussão completamente extemporânea, uma discussão vazia, que só tem sentido quando você fala em programas de vacinação que visam eliminação ou erradicação da doença. Só para você ter uma ideia, nós queremos eliminar a polio do Brasil, o sarampo. Então, as estratégias de vacinação em massa que visam, eventualmente, reduzir ou eliminar a doença no país, se impõem para que a gente consiga atingir um objetivo em saúde pública. O objetivo da vacinação da Covid-19, pelo menos no primeiro momento, no primeiro ano de vacinação, não será eliminar a doença, será proteger as formas graves nos indivíduos mais vulneráveis. Vamos começar vacinando os idosos, os profissionais da saúde, depois os menos idosos, portadores de doenças crônicas, serviços essenciais. Não fará parte do nosso objetivo do programa a eliminação da doença.
Além disso, então nós precisamos, primeiro, para querer discutir vacinação obrigatória, eliminação da doença, precisa ter vacina para todos. Não teremos. Segundo passo, nós precisamos de vacinas que sejam capazes não só de prevenir doença em quem recebe, mas vacinas que sejam capazes de prevenir transmissão. Então, nós não conhecemos também se essas vacinas que serão licenciadas, neste primeiro momento, os estudos não serão suficientes para demonstrar se a vacina, ou se as vacinas que virão para o Brasil, terão essa capacidade de prevenção da transmissão. Ou seja, E doutor, também, o senhor acha uma perda de tempo essa decisão do Supremo Tribunal dessa semana? Basicamente isso. Exatamente. Na criança, a vacinação é obrigatória, porque é um direito da criança receber a sua saúde. Mas discutir vacinação obrigatória nesse momento tira o foco do que é mais importante, no foco da prevenção. Perfeito. Pelas vacinas e sua importância. Doutor, eu queria falar um pouquinho agora com o senhor a respeito dessa decisão dos Estados Unidos, né, de aprovar uma segunda vacina. A gente já teve algumas doses da vacina sendo aplicadas nessa semana do imunizante da Pfizer e agora eles aprovaram a Moderna. Eu gostaria de saber como é que funciona quando duas vacinas estão sendo aplicadas, como é que é feita essa aplicação, se necessariamente precisa que a segunda dose seja feita da mesma vacina da primeira, até porque aqui no Brasil a gente também discute essas múltiplas vacinas, né? Isso mesmo, Nicole. Os Estados Unidos registra essa semana a segunda vacina, curiosamente da mesma plataforma que a vacina da Pfizer, duas vacinas com uma tecnologia inovadora chamada RNA mensageiro. Essas vacinas, por incrível que pareça, assim, surpreendentemente, trouxeram eficácias acima de 95% em todas as idades. E são vacinas onde nós não temos ainda estudos de intercâmbio entre elas, ou seja, primeira dose de um produtor, segunda dose de outro. Esses estudos serão necessários de serem feitos por dois motivos. O primeiro deles é segurança, saber se isso afeta de algum problema, se essa vacina funciona, é segura, você aplicarmos vacinas diferentes. E segundo, eventualmente, se isso é bom, pode até ser uma melhora na nossa resposta do sistema imune, ser ativado, né, para o nosso sistema com essas vacinas de diferentes características. Então, esses estudos já ocorrem e são muito importantes, porque em vida real, nós contando aí no planeta com várias vacinas, certamente uma pessoa vai precisar receber uma dose, vai terminar um produto, vai ter outro à disposição, e nós vamos precisar conhecer quais são os desfechos desse intercâmbio de doses de diferentes produtores. Doutor, existe alguma das vacinas aí que estão colocadas que o senhor tem uma maior preferência? E se sim, por quê? Olha, Paulo, as vacinas têm características diferentes, né? Os estudos vêm apontando que essas vacinas de RNA mensageiro, até o momento, se demonstraram de melhor performance em termos de eficácia. 95% de eficácia, mas é a mais cara, por exemplo, também. Ela custa 5 vezes mais que uma vacina, por exemplo, da AstraZeneca. Uma vacina que requer congelamento, precisa ser transportada a menos 70 graus, tem algumas limitações para uso. Então, se você tem uma vacina com 70%, 75% de eficácia, mas que você consegue uma cobertura de 90% da população, o resultado é muito melhor do que uma vacina com 100% de eficácia que você vacine eventualmente 60%, 40% da população. Então, todos esses fatores ficam em questão quando se coloca num plano de vacinação. Não é só olhar a eficácia. É preço, é distribuição, é cadeia de frio, é logística, tudo isso vai impactar na escolha da melhor vacina. Na verdade, dessas, atualmente o senhor vê alguma com esses critérios que o senhor acabou de elencar? Olha, o Brasil fez apostas em duas vacinas, né, a Coronavac e a vacina de Oxford, inclusive com transferência de tecnologia, e esperamos que essas vacinas tenham uma boa performance. Nós não conhecemos ainda os dados de fase 3, é difícil nós opinarmos sem conhecermos esses desfechos. As únicas vacinas que nós temos publicações de dados de fase 3 é a Moderna, a Pfizer e um pedaço da vacina de Oxford. Todas elas muito boas, eu acho que qualquer uma delas hoje implantadas no nosso Programa Nacional de Imunizações estaria um impacto enorme na redução da doença e da carga da doença aqui no país. Tá certo, nós conversamos agora então com Renato Kifuri, que é infectologista e também diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor, obrigada mais uma vez pela entrevista, um ótimo final de semana para o senhor. Para você também, Nicole, um grande abraço, Paulo, bom fim de semana.